Olá! Esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação tem um convidado muito especial, que é o Thiago Amparo. O Thiago, ele é professor da FGV Direito de São Paulo e é colunista da Folha de São Paulo. E lida com uma série de questões relacionadas ao mundo do direito, ao mundo da justiça, à questão dos direitos humanos, às questões das igualdades. E o nosso tema de hoje é um tema relacionado à Suprema e ao Supremo, ou seja, à Suprema Corte Americana e ao Supremo Tribunal Federal. Os dois se encontram nesse momento num processo de renovação do seu quadro de juízes. Nós tivemos uma indicação pelo Donald Trump de uma juíza ultraconservadora nos Estados Unidos, após a morte da juíza Ginsburg, que marcou época, que foi uma referência fundamental progressista na Suprema Corte Americana. E aqui, no Brasil, uma indicação pelo Bolsonaro do Cássio Nunes, por lugar do decano, do até então decano Celso de Mello, que também foi uma referência muito importante do Supremo Tribunal Federal. E para tratar desse tema, entender a dimensão política dele, o Thiago vai falar para a gente um pouco de como se diferenciam essas duas cortes, o STF aqui, a Suprema Corte lá, ele que é um estudioso desse assunto, conhece profundamente, e eu começo dando as boas-vindas ao Thiago e pedindo para ele explicar um pouquinho para a gente o que diferencia e o que aproxima as duas Suprema Cortes aqui e lá, e partindo um pouco desse processo de indicação dos seus novos membros. Obrigado, Thiago, bem-vindo. Obrigado, Cláudio, é um prazer enorme estar aqui falando com você. Então, basicamente, embora a gente chame as duas cortes de Supremo ou de Suprema Corte, elas têm diferenças fundamentais. O Supremo Tribunal Federal, ele acumula várias competências que não são só competências de uma corte constitucional. A gente lê nos jornais, mais recentemente, que o Supremo Tribunal Federal ele julga casos de ação direta de inconstitucionalidade, casos que lidam especificamente com a checagem se uma lei é constitucional ou não é constitucional, se a autonormativa é constitucional ou não é constitucional. E a gente acha, popularmente, que o STF essa atividade de checar a constitucionalidade é o principal mandato, ali, a principal competência do Supremo Tribunal Federal. Mas, na verdade, diferentemente de outras cortes constitucionais, o Supremo Tribunal Federal tem um acúmulo de competências. Ele julga recursos extraordinários que vêm das instâncias inferiores. Ele, de uma forma muito importante, especialmente nessa época de Lava Jato e antes, na época do Mensalão, você tinha também julgamento de ação penal, e todo o processamento de ação penal de autoridades que têm ali o foro privilegiado no STF, e além disso, o grosso do que a gente chama de uma corte constitucional, que é esse controle das leis, dos atos normativos relacionados à constitucionalidade. A Corte dos Estados Unidos, por outro lado, ela está focada no controle da constitucionalidade em casos individuais. Então, isso já mostra que existe uma competência muito mais restrita da Suprema Corte dos Estados Unidos em relação ao Brasil. O que se reflete também no volume de casos, né? Tem mais de 90 mil processos no Supremo Tribunal Federal, enquanto que todos os anos a Suprema Corte dos Estados Unidos ela recebe em torno de entre 5 mil e 7 mil casos, mas ela decide receber somente em torno de 100 casos. Ou seja, isso porque é permitido pelo regimento da Suprema Corte dos Estados Unidos. Eles têm a possibilidade de, discricionariamente, por voto de 4 entre os 9, então um voto minoritário, decidir receber ou não um caso. Eles não precisam justificar por que não querem receber aquele caso. Diferentemente do Brasil, que se um determinado caso cumpre todos os requisitos legais, ele foi apresentado por quem pode apresentar, ele é um recurso que cabe naquele caso, é contra uma pessoa ou uma autoridade que é competente ali naquele caso. Então, isso, se cumpre todos os requisitos legais, formais, o STF ele tem que receber aquele caso. Não pode simplesmente dizer que não quer decidir aquela questão naquele momento. Então, o modelo das duas cortes é muito diferente, embora o Supremo Tribunal Federal ele tenha também as competências que a Suprema Corte dos Estados Unidos tem, ou seja, de checar a constitucionalidade das leis, dados normativos, ele é muito mais expansivo, né, em sua competência e por isso que a gente até lê muito, né, sobre o Supremo Tribunal Federal. Outra mudança importante é que no Supremo Tribunal Federal, o Supremo vai decidir as questões.
A Suprema Corte dos Estados Unidos, eles aceitam os casos e eles decidem esses casos no termo judicial, no período judicial em torno de 1 ano. Ou seja, a gente sabe, por exemplo, agora que tem um caso sobre o Obamacare na Suprema Corte dos Estados Unidos, porque a Suprema Corte aceitou esse caso, e a gente sabe que vai ser decidido até junho do ano que vem, porque quando termina, quando encerra ali no final do primeiro semestre, quando encerra o período judicial da Suprema Corte. Então a gente sabe, tem uma previsibilidade do que vai acontecer, porque são os casos que eles receberam, que são em torno de 100, e os casos que a gente sabe que eles vão ser decididos nesse período de tempo. O Supremo Tribunal Federal, por outro lado, ele tem uma competência uma insegurança jurídica, e o presidente do Supremo Tribunal Federal tem a competência de decidir sobre a agenda do Supremo, o que faz com que haja uma menor previsibilidade de quando os casos vão ser decididos. O ministro Fux, que assumiu recentemente a presidência, indicou que, olha, não vou colocar temas relacionados a costume, não vou colocar o caso que está pendente sobre a descriminalização das drogas para consumo pessoal, não vou colocar em pauta a questão da descriminalização do aborto. Ele lança a pauta para o semestre para dar um pouco de maior previsibilidade, mas a gente sabe que ele tem um poder ali basicamente absoluto do controle da agenda. E, de outro lado, os ministros também têm um controle da agenda, porque há uma prática muito ruim no Supremo Tribunal Federal de pedido de vista, que tem um prazo regimental, só que os ministros muitas vezes ficam ali sentados anos em cima do caso, muitas vezes por razões, inclusive, de não querer pautar aquele caso naquele momento, porque talvez o momento político não é importante, não é favorável. Então a gente tem essa dinâmica. As duas cortes, elas são as cortes maiores do judiciário dos dois países. Elas emitem decisões que são obrigatórias para todas as instâncias inferiores, mas o processo de decisão é muito diferente. E, por fim, a última coisa que é importante mencionar é que, quando você lê uma decisão do Supremo Tribunal Federal, você é um emaranhado de decisões individuais. Então, você vê ali 11 ministros decidindo, e agora que... E agora que você tem um pouquinho mais de clareza, porque você tem a adoção de teses, então você tem ali, além da ementa, que é um resumo, você tem as 11 decisões, o voto do relator, mas você tem ali uma página de quais são as principais teses acordadas pelo Supremo Tribunal Federal naquele caso. Isso dá um pouco mais de clareza no caso. Diferentemente, isso é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte ela tem votos da maioria e votos dissidentes. Então, você sabe qual é a opinião da Corte enquanto Corte. Então, quando um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, juiz ou juíza, decide um caso em nome da maioria, você sabe que o que está sendo escrito ali não é simplesmente a opinião de um juiz ou juíza, mas representa a maioria como um todo. O que faz com que tenha um pouco mais de clareza do qual é a orientação ali da Corte, e diferentemente do Supremo Tribunal Federal, que é esse emaranhado, né, de diferentes ministros. Então, essas são as principais diferenças no desenho constitucional dessas duas cortes. Agora, no Brasil, na Constituição de 1988, foi criado o STJ, supostamente para receber uma parte desse monte de coisas que chega ao Supremo Tribunal Federal, né? Você apontou que é difícil para o Supremo fazer, como pode fazer a Suprema Corte Americana, filtrar os casos. Eu até me lembro de um artigo, já um pouco antigo, do Luiz Paulo Veríssimo, acho que na revista Direito GV, falando que o Supremo Tribunal Federal, em alguns casos, até recorria a expedientes, digamos, informais praticamente, para filtrar um ou outro caso e conseguir, de alguma maneira, controlar essa agenda, mas que isso não é realmente possível como é lá. No caso aí do papel do STJ nessa relação com o STF, né? Nos Estados Unidos eu imagino que a gente não tem nada parecido com isso. Por que você entende que o STJ não abre mão de um pouco dessa latitude decisória em nome da qualidade das decisões que toma e de um controle melhor da agenda em prol do STJ, que afinal de contas foi criado para isso, né? De fato, tem até propostas de reformas do Supremo Tribunal Federal para alinhar o Supremo Tribunal Federal mais a uma competência
de uma corte constitucional, né, de analisar poucos casos, mas analisar bem esses casos e dar uma diretriz constitucional para as outras cortes e deixar que outras cortes decidirem casos mais casos penais, especialmente na época do mensalão, por exemplo, parou o plenário por várias semanas. Agora na reformulação do regimento interno do STF, proposto pelo ministro Fux, de novo colocar as ações penais para ser julgadas no plenário e não nas turmas. Isso gerou ali um constrangimento dentro do Supremo Tribunal Federal, porque tem um medo de que possa dominar de novo a agenda, embora agora há menos casos penais ali no STF em relação ao do mensalão, e vários outros casos e recursos vão continuar sendo decididos pelas turmas, por exemplo, habeas corpus continuar sendo decididos pelas turmas. Então a gente alguns dizem que não vai acontecer o que aconteceu com o mensalão, mas, por outro lado, você vê ali também uma parte do próprio Supremo Tribunal Federal de querer surfar na onda do combate à corrupção, da onda lavajatista, e que não quer abrir mão dessa competência do Supremo Tribunal Federal de decidir casos penais, especialmente relacionados a autoridades e casos de corrupção. O ministro Fux é um deles. Então, eu acho que há sim propostas de tentar deslocar parte desse trabalho para as outras cortes. Há propostas de você ter uma maior clareza e rapidez quanto às súmulas do Supremo Tribunal Federal, para que vários casos iguais possam ser decididos mais rapidamente. Há um movimento também de diminuir a discricionalidade no controle da agenda, porque, embora a gente saiba que não tem o mesmo controle de agenda que do que a Suprema Corte dos Estados Unidos, você tem várias formas de controle da agenda, formais e informais, como o pedido de vista, como o controle da agenda pelo presidente. Isso faz com que, às vezes, o que acontece, o ministro não quer que algo seja decidido na turma, então ele manda direto para o plenário, que isso também é uma estratégia quando ele tem medo de que aquele processo não vai ser favorável à visão daquele juiz na turma. Então, tem várias formas procedimentais que permitem um controle da agenda, só que num tribunal com tanto processo e com uma competência tão extensa, acaba muitas vezes esvaziando a própria natureza constitucional daquele órgão. E a gente vê, mas por outro lado, você tem essa tendência de parte dos ministros do STF de não quererem provavelmente abrir mão dessa competência de trabalhar especialmente em casos relacionados à corrupção. Então, tem uma tendência de querer ainda ver o Supremo Tribunal Federal como esse paladino do combate à corrupção, e aí isso não é muito compatível com a natureza de uma corte constitucional que decide poucos casos, mas que decide esses casos para dar diretriz constitucional às outras cortes. O STJ é uma corte interessante porque muitas vezes não é olhado com um cuidado devido, como a gente olha para o Supremo Tribunal Federal. Inclusive até o professor da USP, o Rafael Maffei, escreveu um texto muito legal para a revista Piauí recentemente, dizendo que parte da disputa bolsonarista, né, acontece também no STJ. A gente fez um programa com o Rafael Maffei, um dos episódios do Fora da Política Numa Salvação atrás foi justamente sobre o STJ com o Maffei. Foi muito interessante legal. Isso. E aí você vê assim, a disputa com os governadores, né, e as alianças políticas que possam existir, né, da presidência do STJ com relação ao presidente da República. Então também é uma corte que tem que ser olhada, inclusive do ponto de vista, você estuda bastante isso, do ponto de vista federativo, né? Como que uma corte federal que pode ou não ser alinhada ao presidente, arbitra disputas com governadores e como isso se dá. Então tem um papel também muito importante no nosso desenho constitucional. Mas, de fato, sempre essa disputa de como melhorar o STF sem minar o STF. A gente vê que muita gente hoje que historicamente fala sobre reforma, critica o STF para melhorá-lo. Muitas pessoas têm falado, olha, talvez não seja o melhor momento de a gente
pensar uma reforma para o Supremo Tribunal Federal, porque é muito provável, no contexto político hoje, que uma reforma vise minar ou vise fazer o que a gente fala de court packing, né, que é você aumentar o número de ministros para ter um domínio ali de um grupo político na Suprema Corte, cortar as competências, limitar as competências, né, da Suprema Corte. Então, é sempre muito delicado esse processo, e eu acho que a gente está vivendo num momento político que não é um momento político razoavelmente normal, né? Não sei quando a gente teve nos últimos anos alguma coisa aqui próximo do normal, mas eu acho difícil a gente pensar com a sobriedade necessária de reformas estruturais de uma corte como o Supremo Tribunal Federal num contexto político que a gente tem hoje no país. Mas, por outro lado, a parte da culpa é do próprio Supremo Tribunal Federal, de postergar casos, né, como os dois que eu mencionei, de drogas e de aborto, em vez de decidir concretamente esses casos, da melhor maneira possível, postergar esses casos. Isso simplesmente mostra que está ali se esvaindo da sua própria competência, né, e surfando com o humor e o clima político. Então, a questão do pedido de vistas eternos que muitas vezes acontecem, isso é culpa da própria Supremo Tribunal Federal, né? Então, acho que tem uma parte do medo que a gente tem com relação ao clima político e de reformas que sejam prejudiciais ao Supremo, e também a gente tem que criticar o Supremo na condução da sua competência, de que forma e de que maneira, em que medida a parte da culpa é do próprio Supremo Tribunal Federal, muitas vezes especialmente relacionado ao controle da agenda. Agora, você mencionou o risco aí do court packing, né, no Brasil, se a gente de repente deflagra uma reforma do papel dos tribunais superiores nesse momento. E é interessante porque no Brasil, pelo menos, o número de juízes está determinado na Constituição. Nos Estados Unidos, não. A gente já teve aquela famosa ameaça de court packing do Roosevelt, né, a época do New Deal, já que a Suprema Corte não decidia favoravelmente ao plano. E agora, com esse episódio envolvendo a nomeação da nova juíza, né, para a Suprema Corte, a gente tem uma ameaça um pouco mais velada, às vezes nem tão velada, dos democratas de ganhando a eleição para o Senado, né, e isso muito provavelmente vai acontecer nas próximas eleições, se o cenário se mantiver, promover com o novo governo Biden, governo democrata, um court packing, né, ou seja, já que os republicanos não estão respeitando aquilo que eles mesmos defenderam quando foi o último ano do mandato do Obama, e aí com muito mais antecedência, né, da indicação de um novo juiz para a Suprema Corte, né, que ocupasse o lugar naquela época do Scalia, né, mas não, em ano de eleição não pode trocar. E agora eles não estão seguindo essa mesma lógica e aí inventam uma nova explicação. Não, mas é que a gente tem maioria no Senado e os democratas não tinham. E aí vem essa ameaça do court packing para o próximo período, porque lá não está determinado na Constituição o número de juízes. Como é que você vê esse risco no caso americano? Eu vejo acho que é bem interessante isso, porque primeiro você tem uma relutância da autoliderança dos democratas em falar a favor ou contra o court packing. A gente viu que a Kamala Harris foi perguntada no último debate dos vices e ela se esquivou, em vez de falar do court packing da Suprema Corte, ela foi direto para o que ela chama de court packing nas instâncias inferiores, que o presidente tem a competência de nomear os juízes federais para cargos vitalícios, e o Trump já fez isso em mais de 200, já nomeou mais de 200 juízes federais para cargos vitalícios. E já tem muitas notícias de jornal, o New York Times fala sobre isso constantemente, que a parte da seleção para esses juízes é uma consulta para os conservadores, juízes ou juristas conservadores. Tem uma associação federalista, Cidade Federalista nos Estados Unidos, que é um grupo de juristas conservadores, que foi criado justamente para lidar com essa ideia de que se tinha a impressão da academia jurídica, né, das universidades jurídicas de elite serem universidades liberais, progressistas, então era necessário criar um movimento de juristas conservadores, e é uma sociedade muito forte, Cidade Federalista, e a juíza Barrett faz parte, já participou de vários eventos dessa associação, etc. Então você tem
a resposta da Kamala Harris foi dizer assim, não, mas e o court packing que vocês estão fazendo, selecionando 200 juízes conservadores e jovens para cargos vitalícios? E só um parênteses com relação a isso. Por que isso é importante, além da nomeação ser expressiva? É importante porque um dos critérios para se decidir se um caso chega ou não à Suprema Corte, se a Suprema Corte aceita ou não aquele caso, é quando você tem divergência nas cortes inferiores. Uhum. Então, se você tem mais juízes conservadores decidindo de forma diferente nas instâncias inferiores, é mais provável que um caso chegue na Suprema Corte sobre essas questões, e numa corte conservadora é mais provável que a corte mude a sua jurisprudência. Uhum. Então, é uma bola de neve nesse sentido. Acontece que o court packing que a gente está falando, ele estritamente, tecnicamente, ele significa essa expansão da Suprema Corte ou de outras cortes para dominá-las politicamente. Claro que eu não seria tão puro em termos de conceito, porque eu também acho que você fazer uma seleção muito focada na ideologia, né, e na idade dos nomeados e nomeadas para as cortes inferiores, mesmo que você não está expandindo as cortes inferiores, isso é uma forma de dominação ideológica daquelas cortes. Então, eu acho que também poderia ser colocado dentro desse conceito mais amplo. Mas o que eu quis dizer é que os democratas não têm falado de forma muito clara, principalmente da alta liderança, se sim ou se não com o court packing. E acho que isso é muito perigoso. Claro que não é porque o lado que a gente gosta propõe uma coisa perigosa que a gente vai achar que essa coisa perigosa é menos perigosa, né? Na verdade, não. É muito perigoso quando isso se torna um precedente de que você tem um presidente, um Senado que seja contrário à Suprema Corte, então a gente decide mudar as regras do jogo e aumentar a Suprema Corte para que a gente tenha mais juízes dos quais nós gostamos. Isso é um problema, isso a gente viu em países como a Hungria, a gente viu a Polônia dominando o judiciário, então não é porque é o lado que a gente gosta que a gente vai falar, não, tudo bem, pode fazer. E eu acho que, claro que isso não tira a responsabilidade dos republicanos pela hipocrisia de, num ano, falar que os democratas não podem nomear, e no outro ano falar que os republicanos podem nomear, no ano eleitoral. Claro que, quando você olhar, eu estava até olhando ali outros casos de nomeação, quando o presidente e o Senado são do mesmo partido, como é o caso hoje dos republicanos, é muito difícil você barrar uma nomeação. Então, historicamente, até que os republicanos estão certos no sentido de falar, olha, eu tenho o Senado, e se vocês tivessem Senado, vocês fariam a mesma coisa. E os democratas fariam a mesma coisa. Uhum. Então, claro que é um jogo político, porque existe, sim, claro, uma hipocrisia com relação ao que eles falavam há poucos anos, mas você tem ali esse presidente histórico de que eles, de fato, quem tem o Senado e se o presidente e o Senado são do mesmo partido, é muito difícil barrar uma nomeação. Mas esse, sim, é um precedente problemático porque pode criar essa possibilidade de expandir a corte quando você tem divergências. Existem casos em outros países onde isso é bem problemático. Existem também essa hipocrisia, né, dos republicanos, que é algo importante ser mencionado, e também a questão dos juízes federais, que é algo bem problemático. E também nem tudo é aumentar ou não aumentar, né? Tem cortes com outros modelos constitucionais. No Tribunal Constitucional Alemão você tem um mandato, um tempo de mandato, você pode ter outras formas de controle, né? Tem alguns países que você tem a nomeação pelo presidente e algumas nomeações pelo Senado, como na Alemanha. Então você tem a possibilidade de outros arranjos constitucionais que não necessariamente sejam simplesmente para colocar mais pessoas iguais a nós. Então, eu acho que hoje o que é bem-vindo é uma discussão sobre se deve sim ou não reformar a Suprema Corte dos Estados Unidos, mas que isso seja feito como aqui, com o cuidado necessário, e não no momento de intensa polarização. E também pensar que claro que a juíza Barrett, se confirmada, que provavelmente deve ser, ela é, de fato, uma voz muito conservadora, ela coloca ali no lado mais conservador da corte,
por outro lado, você teve nesse ano, especialmente, algumas medidas sendo tomadas mais para o lado progressista, mas menos por convicção da maioria conservadora. Hoje tem uma maioria conservadora na Suprema Corte dos Estados Unidos, mas uma maioria fina, de 5 para 4, e um desses conservadores é o presidente da corte, o Chief Justice. E que ele talvez não seja tão adotado, conservador assim, né? Exatamente, ele tem adotado medidas que teve decisões, a Suprema Corte nesse ano decidiu com relação à discriminação de LGBTs no ambiente de trabalho, decidiu contra uma proibição de restrições ao aborto em Louisiana. Então você teve algumas medidas importantes, só que parte da razão pela qual essas medidas foram tomadas, especialmente da questão do aborto, é por deferência ao precedente. Então, o Chief Justice tem essa deferência, inclusive com um papel institucional. Ele não vai permitir que você tenha uma mudança do presidente, se depender do voto dele, do precedente, se não tiver uma maioria considerável para que isso aconteça. Acontece que, tendo a Justice Barrett, aí sim que é bem possível que tenha uma maioria sólida, independentemente do voto do Chief Justice, para mudar a diretriz ali, os precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos em alguns casos importantes, como do Obamacare, que já foram decididos 2 casos relacionados ao Obamacare, favoráveis ao Obamacare, e também a questão que todo mundo está esperando aí do aborto, embora não haja nenhum caso sobre aborto ainda pendente para esse ano judicial. Então, seria só ali para o segundo semestre de 2021, se algum caso for aceito. Agora, é interessante, né, isso que você apontou agora, o peso dos precedentes no sistema judicial americano, né, que vale não só, acho que para a Suprema Corte, né, até uma cena que todo mundo que assiste de vez em quando filme americano e que tem um caso judicial já deve ter presenciado, é aquela situação de você ter as pessoas indo fazer uma pesquisa na biblioteca, né, para ver quais são os precedentes, né, isso realmente conta muito. E no Brasil parece que correndo, não, né? Saindo correndo para ir para a biblioteca, tem vários seriados assim, né, que pegar aqueles Exato. livros grandes, E por mais caricato que isso seja, em alguma medida, isso mostra a importância dos precedentes, inclusive, enfim, no entendimento que a própria população tem do trabalho da justiça nos Estados Unidos. E aqui a gente vê uma situação bem diferente, né? Cada juiz decide mais ou menos do jeito que quer. Recentemente, a gente viu o caso aí, enfim, envolvendo o André do Rep, né, que gerou um baita de um problema no Supremo Tribunal Federal. Nós vimos esses dias mesmo aí a briga entre os juízes por conta disso, o presidente da casa, que é pro tempore, né? Ele fica ali 2 anos, né? Ele não é um presidente que vai permanecer, como no caso americano, durante muitos anos à frente da corte, né? E decidindo atropelar os seus colegas, levou pito dos outros, que falaram, olha, o presidente não é um todo-poderoso. Essa questão dos precedentes, dessa falta de colegialidade no caso do Supremo Tribunal Federal brasileiro, esse é um problema que a gente precisaria enfrentar, não é? Quando você vai para o primeiro ano da faculdade de Direito, você aprende. Nós somos um sistema civil law, que é um sistema que é baseado na leitura da lei e tentar depreender o significado da lei para decidir um caso concreto por meio de dedução ali. E você tem a ideia do common law, do direito costumeiro, da ideia de que você respeita os precedentes só mudam quando você tem uma mudança dos fatos ou uma mudança do entendimento da corte, etc. Essas distinções, elas estão cada vez mais nebulosas, porque você tem, num caso brasileiro, obviamente você não consegue depreender claramente, especialmente em questões constitucionais, você não consegue depreender claramente da lei, da letra da lei, um significado concreto. Você depende da construção de entendimento de outros casos para poder conseguir se basear nelas para decidir os casos futuros. Então, essa distinção ali entre civil law e common law está cada vez mais sendo colocada em xeque. E no caso da Suprema Corte é muito importante, justamente porque a Suprema Corte ela tem esse papel de dar uma segurança jurídica para dizer o que a Constituição diz. E
claro, tem até uma parte da literatura jurídica que fala que a Constituição nada mais é do que o que os juízes dizem que ela é. Claro que eu não sou totalmente favorável a isso, acho que a Constituição tem um significado em si, mas quando você é muito realista, é isso mesmo, né, no sentido de que ela tem um poder muito grande, a Corte máxima de qualquer país tem um poder muito grande de dar essa diretriz do que a Constituição diz. E é muito problemático quando a Corte, ela não os próprios ministros da Corte não respeitam os precedentes da Corte, ou quando não deferem ao plenário. Claro que em casos urgentes, onde há um perigo na demora da decisão, os juízes têm sim a competência, e todas as cortes colegiadas são assim, têm a competência para decidir monocraticamente, senão a gente dependeria muito do plenário e isso poderia atrasar e causar lesões a direitos recorrentemente, mas você tem muitas vezes casos graves sendo decididos monocraticamente, isso por um ministro individualmente, e muitas vezes não são levados para o plenário, né, de ministros decidindo monocraticamente, não leva para o plenário e viaja para Portugal. Então, isso é comum, né, um caso real. Isso é comum. Então, essa é um problema do próprio arquitetura da Corte, né? Agora, até eu estava discutindo recentemente com essa mudança do regimento interno, eu estava discutindo com outros professores justamente sobre essa noção de colegialidade. A gente tem que tomar cuidado também para entender o que significa colegialidade. Colegialidade, em geral, significa esse entendimento comum e um acordo sobre as bases, né, jurídicas de uma determinada decisão. Muitas vezes, quando você tem aqueles casos importantes, que são, né, e os casos que todo mundo para assistir na televisão, que a Globo News apresenta ali ao vivo a sessão do STF, a gente tem que se questionar se esse momento de estrelismo, né, dos ministros, de que eles passam 3 horas lendo uma decisão, se isso é de fato colegialidade, ou uma performance individual de cada um dos egos dos ministros, e não necessariamente estão dialogando com os precedentes ou com as decisões umas dos outros. Então, até tem nessa discussão sobre a mudança do regimento, da ação penal das turmas irem para o plenário, alguns professores conversando comigo falaram, olha, mas talvez é mais colegiado fazer da turma, que você não tem essa pressão e vocês podem discutir, e não tem aquela coisa da televisionado, do que se você fizer durante várias semanas no plenário, que não sei se é mais ou menos. Colegialidade não significa mais pessoas decidindo necessariamente, significa uma razão coletiva para aquela decisão. E uma razão minimamente clara, né? Quando você não tem isso, é um problema. Claro que precedentes podem ajudar nisso, mas também podem engessar, né? Muitas vezes você não decide um caso no seu mérito, porque por deferência ao precedente, mesmo quando eles estão errados. Então, quando você não tem a força suficiente para poder mudar um precedente. Porque o presidente ele serve como um constrangimento para a corte, né? Ela só vai mudar quando ela de fato vê um erro, uma mudança de fatos ou um erro naquele julgamento. Os grandes casos da Suprema Corte dos Estados Unidos são aqueles casos que a Suprema Corte disse assim, no caso de segregação racial, no Brown vs. Board of Education, ela vai falar, olha, quando a gente decidiu sobre segregação, a decisão estava errada no dia que ela foi decidida. Eu adoro quando eles falam isso. Que é aqueles momentos, assim, porque são os momentos em que eles falam, olha, não é só que eu estou mudando o precedente, aquele precedente estava errado no momento que foi decidido. Mas isso são pouquíssimos casos, porque são aqueles casos onde realmente há uma mudança de entendimento sobre aquela questão. Então, se o STF tivesse uma colegialidade melhor, no sentido de uma razão coletiva, desse uma segurança jurídica melhor para esses casos, e que não ficasse dependendo de um lado de uma ministocracia, né, de alguns ministros, e de outro lado uma super presidência, talvez a gente estivesse numa situação, não sei se melhor necessariamente, mas uma situação mais clara de quais são as diretrizes do Supremo Tribunal Federal. Agora, Tiago, para a gente começar a caminhar para a conclusão e pegar uma questão mais imediata da conjuntura brasileira agora, né? A gente viu aí a indicação
pelo Bolsonaro do ministro, ou do juiz, né, melhor dizendo, Cássio Nunes, ainda não é um ministro do STF, vejamos o que acontece, e foi uma indicação em boa medida surpreendente, né, porque muita gente imaginava a indicação de alguém do círculo próximo da família Bolsonaro, ou de alguém terrivelmente evangélico, como ele havia prometido, né, ou de algum juiz ou jurista de perfil profundamente ideológico, de alguma forma, mas justamente nesse momento em que ele se acomoda com o Centrão, se acomoda mesmo na sua relação com o Supremo Tribunal Federal, parece que o bolsonarismo recua em alguma medida nesse momento, com respeito àquele ímpeto mais truculento, mais autoritário, mais anti-institucional de outros momentos. Ele indica um juiz, digamos, de perfil baixo, no certo sentido, garantista, né, pelo que foi conhecido dele até agora, e vai muito, enfim, mais na direção do que tem sido a tradição da indicação de ministro para o Supremo no Brasil, do que propriamente alguma coisa que se esperaria de um governo tão atípico como esse. Qual é a sua expectativa em relação aí à sabatina que deve ocorrer nessa semana que começa com relação ao juiz, e qual é a sua expectativa em relação a ele mesmo, né? Porque muito provavelmente ele vai ser confirmado. É interessante que no Brasil a gente em geral fala sabatina não dá em nada, não é séria, e o parâmetro sério, comparando, né, com o dos Estados Unidos, você tem ali um dossiê, com um questionário com várias perguntas para a juíza, um dossiê do FBI sobre o histórico dela, isso é submetido ao Senado, e depois você tem 4 dias ali de sabatina, aí tem a decisão da Comissão de Justiça e depois a decisão do plenário do Senado, para que uma pessoa possa ser confirmada ali. Porém, as últimas sabatinas no Senado brasileiro, talvez por essa crescente polarização, tem sido mais incisiva. A gente lembra que a sabatina do Edson Fachin, em 2015, ela se prolongou por mais de 11 horas. Então você tem não é uma tradição ainda, porque isso é mais recente, mas você tem a possibilidade de uma sabatina, se for como a do Edson Fachin, um pouco mais incisiva. É interessante porque nesse governo, quando a gente tem uma expectativa tão baixa, né, quanto à qualidade dos quadros nomeados quando chega alguém que tem uma capacidade técnica razoável, você fica até surpreso. Claro que o lado positivo alguém moderado, esse, né? Exatamente, o lado positivo é esse, de que não é ali uma Damares ou um Ernesto Araújo jurista. Então você tem essa expectativa foi ali um pouco esvaziada. Por outro lado, o Bolsonaro ele deu 2 indicações. A primeira, ele fez uma indicação ao Centrão, dizendo o seguinte: olha, estamos ali nomeando alguém que tem o apoio do Centrão, e ao mesmo tempo, na mesma live que ele estava falando sobre isso, ele já disse que, olha, o próximo vai ser evangélico. E aí indicando também que o ministro da Justiça é uma das pessoas ali que está no paro em relação a isso. Então ele tenta fazer o quê? Ele tenta agradar gregos e troianos nesse sentido, porque ele tenta agradar o Centrão, que para ele, hoje, no momento político, é mais importante do que os evangélicos, do ponto de vista de salvar a sua própria pele, né? Vários pedidos de impeachment que provavelmente não vão para frente, como o próprio Rodrigo Maia já indicou, mas mesmo a gente sabe que o presidente precisa de uma base de sustentação. Ele pode lutar muito contra a ideia de presidencialismo de coalizão, mas ele precisa de uma base de sustentação no Congresso se quiser que as coisas andem, e ele tem ali a possibilidade do Supremo Tribunal Federal avançar em investigação sobre ele, sobre a sua família. Então é importante que você tenha algum juiz que receba apoio, algum ministro que receba apoio do Centrão, e que, por seu garantismo, e aí aquele garantismo não por parte do ministro, mas por parte do presidente, um garantismo de ocasião, né? No sentido de que para ele, para o presidente, o garantismo agora é importante, né? Porque isso pode ajudá-lo de alguma forma. E eu acho que o garantismo em si é uma posição super válida juridicamente, mas nesse caso, pela visão do presidente, pode ser algo usado ali de ocasião. Então, digamos que seja um garantismo familiar.
Exatamente. É como tudo nesse governo, né? Um governo de família. E então acho que tem essa preocupação ali de parte das pessoas que estão olhando o STF para ver como o futuro ministro, se for confirmado, Cássio Nunes, ele vai agir de acordo com investigações e com relação ao presidente, como ele vai, qual é efetivamente a relação dele com o Centrão, porque ele parece muito habituado, embora ele seja low profile, né, não era um dos nomes que encabeçava ali a lista, mas você percebe que ele tramita muito bem entre os senadores, entre as autoridades em Brasília. Então, é possível olhar, é necessário a gente esperar como que isso vai se dar na decisão dele no STF. Tem alguns casos já foram trazidos, né? Tem um caso que o jornalista Rubens Valente, que cobre bastante a questão, né, de meio ambiente, indígenas, trouxe um caso que ele decidiu sobre uma estrada num parque ecológico há alguns anos. Então, a gente também não sabe todo esse leque do entendimento do juiz em relação a temas importantes nesse momento, como meio ambiente, como atos autoritários, além da questão de investigação, de questões penais, de combate à corrupção. Uma sabatina incisiva deveria sim passar por todas essas questões, perguntando para o ministro Cássio Nunes a visão dele em todas essas questões. Então, primeiro teve uma incógnita no meio jurídico, algumas pessoas sinceramente perguntaram assim, quem é essa pessoa? E também tem uma incógnita porque nos bastidores falava que ele foi pedir cuidado com o que se pede, né? Porque ele foi pedir uma vaga para o STJ e acabou saindo com o STF. E essa nada mal, né? Com o Centrão, nada mal. E foi pedir, e foi ali. E tem essa relação com o Centrão, que é algo importante para a gente pensar. Mas provavelmente não é a pior escolha que o presidente poderia fazer. E também a gente tem que ficar de olho na próxima escolha, quando ele for ali escolher alguém que ele está considerando, né, terrivelmente evangélico. Tem grupos que já estão pressionando para isso, por exemplo, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos já disse que tem um poder muito forte sobre a agenda do presidente, diz o seguinte: olha, é importante que a gente tenha um juiz que seja, um ministro do STF que seja alinhado com as visões conservadoras, religiosas, etc. Então, e a gente percebe, só para encerrar, que a dominação ali jurídica é uma das caixas, é uma das ferramentas dentro da caixa de ferramentas do autoritarismo ou da autocracia. Então a gente viu isso na Polônia, a gente viu na Hungria, a gente viu mesmo nos Estados Unidos com essa nomeação, né, de 200 juízes federais. Então a gente vê que isso é parte então você ter pessoas alinhadas ao presidente ideologicamente em algum aspecto, seja na questão de costume, seja a questão a favor ou não a combate à corrupção, algo do tipo, isso é algo importante para o presidente. Então, você ter pessoas como o ministro da Justiça, que faz dossiê, né, contra antifascistas, você ter o Procurador-Geral da República muitas vezes aliado com o presidente, apesar de não ser advogado do presidente, você ter a Advocacia-Geral da União, agora, essa semana, apresentando um recurso contra a criminalização da LGBTfobia, num recurso super perigoso. Isso a dominação da elite jurídica, e é importante a gente prestar atenção para isso, porque não é só um juridiquês menos importante, mas de fato quem pode barrar agendas autoritárias do governo federal, e o ministro também nesse sentido, né? A gente não, diferentemente da Suprema Corte dos Estados Unidos, você precisa de uma maioria para poder conseguir mudar as coisas, porque muito é decidido do ponto de vista colegiado. Aqui não. É claro que você precisa ter uma maioria para ganhar no plenário, mas até lá muita coisa pode ser decidida monocraticamente, muito processo pode ser colocado embaixo da gaveta. Então, um ministro alinhado ao governo, embora ele não tenha maioria no Congresso, no STF, tem um potencial de lesão ali à imagem e à competência do STF muito grande e maior do que na Suprema Corte dos Estados Unidos. Embora depois de nomeado, como a gente tem visto em outros casos, o juiz ganha uma imensa independência, né?
que é dali só quando chegar aos 75, né? Isso se a gente não tiver uma nova PEC da Bengala, né? Não, isso é o lado positivo, quer dizer, não sei se é positivo ou negativo, mas esse é o lado é o que existe. Que não, diferentemente dos Estados Unidos, você não tem tanto alinhamento ideológico, até porque não é bipartidarismo, né? Então você não consegue associar ali tão claramente. E também mesmo na Suprema Corte dos Estados Unidos, você teve juízes que mudaram de opinião, né? Você teve o caso famoso da Sandra O'Connor, que conservadora, que foi colocada ali. Uma das pautas era para que ela mudasse o aborto, o direito ao aborto, e depois ela se convenceu de forma diferente quando estava na corte, e tudo bem. Então você tem mudanças, né, dentro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Aqui você tem, e uma das razões é porque as pessoas nomeadas, em geral, elas são pessoas que vêm de uma elite jurídica que já está acostumada com a certa independência de decisão. Não é alguém que saiu do nada e chegou lá, né? Embora você tenha ali, ele é desembargador só desde 2011 e é novo, né? 48 anos, ele tem uma experiência já no tribunal que não faz com que ele seja alinhado completamente. Então a gente tem ministros como Edson Fachin, o Toffoli, o Fux, que não necessariamente votaram a favor sistematicamente de governos petistas ou contra a investigação deles, muito pelo contrário. Então essa independência é algo importante e necessário para uma Corte Suprema. Muito bem. Tiago, muitíssimo obrigado, né, pela aula que você nos deu aí sobre o funcionamento comparado das Supremas Cortes, e eu te deixo aí para as suas considerações finais. Não, eu gostei bastante, adorei. Quem está assistindo no vídeo, eu tô de terno não só porque eu gosto muito do Cláudio, mas porque eu tenho evento depois. Mas foi um prazer enorme e eu admiro muito o seu trabalho também, Cláudio. Então, muito obrigado pelo convite, eu gostei bastante. Muito bem. Obrigado, então, Tiago. Eu agradeço também àqueles que nos assistem no YouTube, que nos acompanham nos podcasts, e até a próxima.